Todas as quintas, professor Matheus Paranhos e o bem-estar animal aqui no nosso Dia a Dia Rural. Bom dia, professor. Oi, Tavinho, bom dia. Chuvarada, hein? Chuvarada, mas lá no Rio Grande do Sul, do Silmar, não chove de jeito nenhum. E não vai chover, que coisa, hein? Aliás, na Argentina, no Rio Grande do Sul e no Uruguai. Esse pessoal acho que brigou com São Pedro, não é possível. Vamos lá, precisamos investigar. Bom, mas por falar em água, o assunto de hoje é uma conversa com a professora associada da Unesp de Rio Preto, com especialidade em comportamento animal e pesquisa em interações sociais e bem-estar em peixes, a Eliane de Freitas. Bom dia, Eliane. Bom dia, Otávio, tudo bem? Tudo bem. A Eliane é a moça que conversa com os peixes, né? Eu converso com as plantas e com os meus cachorros. E a Eliane é a moça que conversa com os peixes para perguntar como é que está a vida de vocês aí, né? Como é que estão cuidando bem de vocês? Brincadeira, Eliane. Vamos falar de bem-estar animal com peixe, mas para não perder a piada, professor, bem-estar animal para os peixes é o peixe dizendo para você, não me pesca, pelo amor de Deus, deixa eu na água. Brincadeira. Brincadeira. Mas tem muita coisa para falar, porque a piscicultura é um trabalho bem delicado e muito complicado e onde as coisas podem dar erradas muito rapidamente, né? Daí o bem-estar animal, além de proporcionar uma qualidade de vida para os peixes, vai proporcionar também uma minimização de problemas sanitários que você possa ter. Mas a conversa agora é com vocês. Eu já cruzei na área e é mais uma vitória do Palmeiras. Professor Matheus e Eliane, vamos marcar o gol agora. Vai lá. Vamos lá. Eliane, obrigado aí por ter aceito o convite. Falar desse tema tão complexo, novo também, né? A questão dos peixes é um tema que despertou interesse não faz muito tempo, ou seja, talvez até pela dificuldade, né? Vamos começar por aí. Como é que é o bem-estar dos peixes? É fácil? É difícil? São tantos peixes que vivem num ambiente tão diferente do nosso, inclusive com variações nas características da água, peixe do mar, peixe de água doce. Como é que é isso, Eliane? Vamos lá. Bem, eu gostaria de inicialmente agradecer ao convite para essa entrevista. Admiro muito o trabalho do professor Matheus, que é um pioneiro na área de bem-estar animal. Bem, realmente falar de bem-estar em peixes é algo bastante complexo, porque nós temos várias espécies com diferentes tipos de comportamento e que vivem em ambientes marinhos, em ambientes de água doce, né? E dependendo da forma como esses animais vivem, ou dependendo dos hábitos, né, nós devemos olhar para isso para implementar ações de bem-estar. O que esses peixes têm em comum, né, apesar da diferença entre os ambientes, é que eles têm o mesmo tipo de... Assim, eles têm uma percepção, às vezes, parecida com o ambiente, e eles também sofrem com manipulação, como acontece com os mamíferos e aves, por exemplo. Então, aí a gente já entra na área do que o Tavinho já fez alguns comentários importantes aí da dificuldade, dos desafios da piscicultura, né? A piscicultura tem uma característica da intensificação, da criação de animais em ambientes com alta densidade, né? Ou seja, um espaço limitado para os animais, e que tem uma interferência não só nas relações deles, dos peixes que estão ali, você falou que existe muita variação nisso, mas também na qualidade da água. Como é que o piscicultor lida com isso? Ele está consciente ou ainda falta conhecimento para levar isso até na prática da criação dos peixes, aí, na prática comercial de criação de peixes? Matheus, uma linha, é uma área bastante iniciante mesmo, falta muita coisa para que sejam implementadas ações de bem-estar com a piscicultura, é muito difícil, né? Tem vários problemas. Por exemplo, os peixes que estão num tanque de piscicultura, né, geralmente a gente não vê os animais como a gente vê, por exemplo, animais que estão no pasto. Então é difícil a gente ver o comportamento deles. Ao mesmo tempo, né, geralmente os peixes são criados numa alta densidade populacional, quer dizer, tem muita gente lá dentro do tanque.
Esses peixes, eles podem brigar, eles podem, de alguma forma, ficar muito estressados com as condições, tanto com as condições de criação, quanto com as condições de manejo, quando vai fazer despesca, por exemplo, né? E isso eleva o estresse. O estresse, né, desses animais, se for aumentado, mantido por muito tempo, eles podem deixar de comer, podem deixar de crescer e podem ficar doentes. Então, isso traz, de fato, como disse Otávio, uma redução não só no bem-estar, na qualidade para o animal. Esses animais, né, a gente tem que lembrar que eles urinam, defecam na água e todos esses produtos do estresse pioram a qualidade da água, né, e trazem redução no lucro. Mas a gente ainda tem poucas ações de bem-estar para, né, a piscicultura, particularmente no Brasil. A gente tem mais ações, conheço algumas ações que são interessantes em Portugal e na Espanha, por exemplo, né, onde o pessoal está criando leis, de fato, para a piscicultura e tem grupos envolvidos nesse bem-estar em peixes, o que aqui no Brasil ainda a gente está engatinhando, né, mas tem muitas dificuldades, inclusive para manejar e avaliar o bem-estar do peixe, particularmente em tanques de piscicultura. É mais fácil quando o animal está em aquário. Então, na indústria, não do aquarismo, por exemplo, é mais fácil das pessoas implementarem ações que estão ligadas ao bem-estar dos peixes, porque estão vendo os peixes, porque é mais fácil de manejar e porque é o menor número de animais que vivem nos aquários ornamentais, por exemplo. Mas na piscicultura, né, isso é um pouco mais difícil e um problema que eu vejo também é assim, como a gente está dizendo, são vários animais, são vários comportamentos diferentes, mas eles são tratados todos da mesma forma. Então, a forma como eles são criados pode favorecer o bem-estar de algumas espécies, mas pode piorar de outras, né? E eles são sempre manejados de uma forma muito parecida, não seguindo o comportamento deles. Eliane, você tocou num ponto interessante aí dos aquários. Você acha que o estudo, o trabalho desenvolvido aí com esse universo dos aquários, ou em laboratórios, mesmo usando peixes de produção, mas sendo estudados dentro do aquário, pode trazer alguma contribuição prática para melhorar as condições de criação dos peixes? E aqui eu já vou acrescentar uma pergunta a mais, porque tudo que você falou está relacionado com o processo de criação, né? Mas a gente também tem o abate, afinal esses peixes vão se tornar alimentos, né? E aí existe alguma estratégia de abate humanitário para peixe? Bom, começando então pelos aquários, né? Eu acho que as pessoas que conhecem o peixe acabam tendo uma interação melhor com o peixe por causa do aquário, porque está vendo. E essa interação desperta o interesse e a preocupação com esses indivíduos. Então, eu acho que isso é válido, isso é importante. Eu acho que é muito importante que a gente use a pesquisa que a gente faz em aquário, porque a gente vai conhecer mecanismos comportamentais e fisiológicos, por exemplo, e que depois podem virar tecnologia e ser aplicada nos tanques. Por exemplo, né, existem vários estudos com enriquecimento ambiental, né, que a gente coloca no aquário alguns elementos, né, e que faz com que o animal interaja, tira aquela monotonia do ambiente, né? Então, uma vez que a gente conhece, sabe como é que o peixe reage, por exemplo, se ele fica menos estressado no ambiente mais enriquecido, eu posso levar esse conhecimento para o ambiente de criação e tentar usar. De fato, tem, né, alguns pesquisadores utilizando, testando, né, enriquecimento ambiental em tanques de piscicultura, com bons resultados. Agora, no tanque, né, como você disse, não é só a criação. A questão do abate, ela é muito importante porque os animais, se forem abatidos no momento do abate, além do estresse, né, eles vão sentir dor, particularmente no momento da filetagem. E esse é um problema não resolvido para os peixes. Não existe um abate humanitário, né, existem algumas tentativas que não são, de fato, eficientes. A anestesia é um problema também, porque o número de animais que são criados é muito grande, então lidar com isso no campo é uma situação que ainda precisa ser resolvida, né? É muito difícil de trabalhar, mas tem pessoas, sim, né, envolvidas com essas temáticas. Eu não sei dizer quando que isso pode ser resolvido, né, assim, mas não é uma coisa que vai ser resolvida imediatamente.
Acho que outra coisa que é importante nesse processo, Matheus, é a educação das pessoas. A educação que eu digo assim, né? A educação para conhecer o peixe, saber que o peixe sente dor, que o peixe sofre, se estressa, tem medo, né? Das pessoas que estão lidando com os peixes. E principalmente aquelas que estão cuidando, né? A pessoa que alimenta, a pessoa que faz a despesca, até aquela que faz o abate, precisa conhecer um pouco mais, né, dos peixes, para também, porque algumas coisas acho que podem ser evitadas já no manejo, né? Fazer uma coisa com mais tranquilidade, não jogar o peixe, largar o peixe no chão, jogar de um lugar para o outro, né? Então, tem algumas ações que eu acho assim, educativas que podem já começar a melhorar, né, o bem-estar desses animais. Mas no abate a gente não tem ainda uma solução, Matheus. Uma preocupação aí para um problema para ser resolvido, né? O nosso tempo está acabando. Eu gostaria de conversar mais com você, quem sabe numa outra oportunidade, para falar de poluição dos corpos d'água, o impacto que isso tem no bem-estar dos peixes, mas também no nosso bem-estar, né? Implicações que pode ter, o que está acontecendo lá com os Yanomamis, contaminação com mercúrio, por exemplo, e acaba também causando um desequilíbrio ambiental que faz a gente resgatar aquele conceito de uma saúde, um bem-estar, né? E agora, ontem a gente bateu um papo, eu fiz uma pergunta, você me respondeu. Vamos ver se o Tavinho sabe. Tavinho, eu vou voltar para você com uma pergunta. Peixe bebe água, Tavinho? Eu sei que peixe vive na água. Se bebe água, eu não sei. Agora me pegou, professor. Não, porque eu nunca tive muito peixe, aquário, essas coisas. Eu consumo peixe como alimento, mas eu nunca fui. Eu tenho outros pets. Mas e aí, bebe água ou não bebe? Bem, ele não precisa sentir sede como a gente e procurar água. Mas ele ingere, né, na medida que ele respira ou que ele ingere alimento. Tá. Então, ele ingere água, né? Tá certo. Ele depende da água para tirar o oxigênio, inclusive, que o peixe respira o oxigênio da água. Então, ele ingere água, sim. Vem cá, essa conversa... então, ele acaba ingerindo água de forma indireta, mas acaba ingerindo. Mesmo porque a água é inerente e tem que estar presente a todos os seres vivos, né? Todos os seres, em maior ou menor quantidade, né? A água é a essência da vida, né? E a vida veio da água, né? É a partir da água. Não só de dentro da água, mas como se formou a partir de fusão de células que tinham H2O em ação com outros mecanismos. Se eu falei bobagem aqui para os cientistas, me desculpem, mas não, né? Tá. Então vem cá. Mas me chamou a atenção. Eu estava ouvindo o tema e realmente ele é complexo. Ô, João, vamos estender um pouquinho aqui, porque eu não posso ir para casa com ansiedade. Eu já tomo um remédio para controlar uma parte da minha ansiedade. Se eu ficar mais ansioso, ainda não posso. Me preocupa porque nós estamos falando de peixe criado em cativeiro, que aí você consegue administrar. Porque as formas do peixe, naturalmente, você não tem como evitar o estresse, porque ele é pego ou no anzol ou ele é pego na rede. Na medida em que ele está preso na rede ou ele é fisgado no anzol, eu imagino, se eu fosse um peixe, eu já entraria num estresse natural. Então, eu acho que o tema é bastante complicado e longo. E nessa questão, professor, que o senhor lembrou aí dos Yanomamis, não são só o povo Yanomami que está contaminado pelo mercúrio, mas tem povos indígenas contaminados pelo mercúrio em praticamente todas as áreas de garimpo do Brasil. Hoje mesmo já tem uma notícia com outras tribos e outras reservas que a água de um rio corre para o outro. E esse é um problema seríssimo, porque o mercúrio é veneno. E o mercúrio, uma vez ingerido no seu corpo, ele leva fatalmente à morte. Tem um processo de desgaste do corpo, células nervosas, e as coisas vão se complicando gradativamente. Então, está cheio de índio lá, já com contaminação na categoria vermelho do mercúrio, que é a mais grave, a mais alta possível. O amarelo ainda é um meio termo. Então, esse é um assunto grave. Mas me chama mais atenção porque o problema agora resolveu ser tratado de uma forma rígida. Mas o problema é antigo. São 30, 40 anos da reserva Yanomami.
Do garimpo ilegal, então, ontem eu estava pesquisando aqui, Roraima vendeu para a Índia 192 quilos de ouro. Estava pesquisando na internet ontem. 192 quilos de ouro. Sabe quantas minas legalizadas e oficiais tem em Rondônia ou Roraima? Nenhuma. Nenhuma. Da onde saiu esse ouro? Ninguém viu? São lingotes de 1 quilo. 1 quilo de ouro, um lingote de 1 quilo de ouro custa 350, 400, 450 mil reais. R$500 mil. Outra coisa, foi desbaratada na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, um escritório, não, uma corretora de valores imobiliários, uma das 7 autorizadas pelo Banco Central e a CVM, Comissão de Valores Imobiliários do Governo Federal, do Banco Central, uma das 7 no Brasil autorizadas a comercializar lingotes de ouro para dentro do Brasil e para fora do Brasil. Totalmente irregular. 600 garimpeiros irregulares, 30 empresas de forma irregular, autorizada pela CVM e pelo Banco Central, desbaratada pela Polícia Federal, inclusive com suspeita de envolvimento de alguns índios, sei lá eu, porque se tem alguém que vive na desgraça e na pobreza, sempre tem um aproveitador no grupo que está ali dando a sua beliscadinha. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo. Não é só botar avião em cima da reserva Yanomami para cercear a entrada. Todo mundo já sabia que esses aviões estavam lá e não eram mais as voadoras que transportavam ouro ilegal, porque numa operação feita pela Polícia Federal no ano passado, foram apreendidas 91 aeronaves particulares. Olha, a frota da Latam eu não sei quanto tem, deve ter uns 170 aviões, não sei. 91 aviões apreendidos naquelas pistinhas mequetrefes. Tem muita gente envolvida, tem muita gente ganhando dinheiro com isso e tem chumbo grosso aí de tudo quanto é lado, além da bandidagem. Então, eu acho que é um trabalho hercúleo, é um trabalho difícil, não só na reserva Yanomami, mas em todas as reservas indígenas. Esse povo tem direito a viver dignamente. Está comendo comida envenenada, peixe envenenado por mercúrio e não sabe. Gente de Deus. Não dão vermífugo para as crianças das aldeias indígenas, vermífugo comprado dos laboratórios pelo governo para ser distribuído. Eu tenho um dado aqui. A MSD, que eu conheço bem o pessoal, Merck Sharp Dome, a MSD doa gratuitamente para diversos países pobres e populações pobres da África, gratuitamente, remédios para combater vermes. Gratuitamente. Para serem distribuídos gratuitamente, porque isso é um problema sério em crianças, principalmente em crianças e adolescentes. Doa gratuitamente, eu sei disso. Então, como é que o que é comprado aqui e tem que ser distribuído lá, é que nem gente que rouba comida ou dinheiro da merenda escolar, né? Eu acho que o buraco é mais embaixo. Desculpa o meu discurso aqui, mas eu estou revoltado com essa história. E principalmente porque isso virou agora um carnaval como se tivesse aparecido da noite para o dia. E não é. Tem capa da revista Veja, de 30 anos atrás, capa, que já fala do problema. Com a palavra vocês. Sua indignação é proporcional à tragédia, né? Então, eu acho que tem muita gente indignada aí. E a gente pegou um gancho, um ponto. Imagina que a poluição dos rios não está limitada ao mercúrio, né? Poluição, então nós temos poluições com os resíduos orgânicos aí das cidades, ainda são jogados no rio e etc. Então, o problema é muito sério o problema com as águas. A gente tem que cuidar para o bem-estar dos peixes e o nosso também e de todo o planeta. Ok, professor. Ok, professora. Sabe, nesse caso, a gente nem fala de bem-estar, porque é um processo de extinção. O nível de poluição, né, e de mudança no ambiente aquático é tão rápido que os animais que estão lá não têm condições de se adaptar ou de se ajustar a essas novas condições. Então a gente tem uma mortalidade muito rápida. Então, nesse caso, não é nem bem-estar, é um processo de extinção, onde um animal que é extinto, ele está numa cadeia alimentar, e isso vai afetar outros animais. Então, ele tem ali, a gente não pode nem falar de bem-estar, é um processo de extinção. Inclusive de extinção chegando até algumas comunidades ali indígenas, né? Então, veja que isso, assim, a preservação ambiental é algo que é extremamente importante, né? Porque o ser humano não percebe
né, quanto essas ações tão rápidas e drásticas interferem na própria vida humana. Não é salvar um animalzinho ou coisa assim, não. A gente depende do ambiente e depende da água, como você bem disse. Eu acho que nós três aqui dimensionamos muito bem o tamanho do problema. O buraco é bem mais embaixo, mais profundo e muito mais sério, mesmo porque essas populações indígenas são as primeiras vítimas dessas contaminações da água. Mas existem muitas outras populações ribeirinhas ou populações do interior do país que consomem peixes que vêm desses rios e podem estar sendo também envenenadas silenciosamente, porque o mercúrio é um veneno terrível que mata lentamente e não traz consequências. Quando ele aparenta consequências que podem ser tremores ou consequências de células nervosas que já não estão encadeando bem o sistema elétrico do corpo, já é tarde demais para fazer qualquer coisa. Voltaremos ao tema, hein? Desculpa aí, mas eu acho que tem muita gente pensando como a gente. Eu acho que o canal público e o homem de mídia e as pessoas que aparecem na mídia estão aí justamente para realçar coisas boas, também problemas sérios que às vezes estão camuflados e precisam seriamente serem resolvidos. Bom final de semana para todo mundo.